Muito boa noite, torcedor alvinegra, torcedor alvinegro. Temos técnico, um fim de uma novela que não chegou nem a ser uma novela, né? Talvez uma minissérie aí, desde o anúncio da não renovação do técnico Jorginho na última sexta-feira. O Jorginho que ficou pouco mais de um ano no comando do Figueirense. E agora o técnico Júnior Rocha, como a gente trouxe ao longo da semana no Twitter, que poderia ser um dos nomes possíveis, acabou fechando com o Figueirense, o técnico de 40 anos, que treinou o Ipiranga de Erechim na Série C do Campeonato Brasileiro. É bom que se diga, não conseguiu vencer o Figueirense, né, um empate em Erechim e uma vitória alvinegra no Scarpelli, mas se classificou, conseguiu com boa tranquilidade, inclusive a classificação para a segunda fase, e acabou não conseguindo o acesso, como o Ipiranga vem batendo na trave ultimamente. O Júnior Rocha é bem novo, é um treinador jovem de 40 anos, tem passagens, além do Ipiranga, pelo Barra de Balneário, então conhece o futebol catarinense, fez um bom trabalho no Votuporanguense, do interior de São Paulo, Luverdense, CRB, Santa Cruz, Novo Horizontino e outras duas passagens no Luverdense. Vou passar aqui para o Luiz, que hoje está comigo, ele que fez um levantamento aí dos números, uma análise um pouquinho do trabalho dele. Boa noite, Luiz, o que tu achou dessa contratação do Figueirense? Boa noite, Matheus. Estou estreando aqui no Pocket, né, nosso terceiro Pocket, o primeiro que tem a minha participação. Eu vou falar primeiro, assim, aquela questão menos opinativa, né, falar um pouco mais aí sobre os números do Júnior Rocha. Eu analisei principalmente a temporada anterior, né, que na verdade é a atual, que está terminando agora para alguns clubes, mas que para o Figueirense e para o Ipiranga já terminou. Então o Ipiranga foi regular no Campeonato Gaúcho, dá até para dizer que foi bem, ele ficou em quinto, né, na primeira fase, que tinha 11 jogos, semelhante ao Catarinense, só que só passavam 4. Então ele acabou não jogando mata-mata, que é a semifinal do Gauchão, mas ele teve um número de gols alto, ele fez 20 gols, e para ter uma noção, por exemplo, o Juventude e o Caxias, que ficaram na frente do time dele, fizeram 14 e 13. Então, um time ofensivo, de certa forma, né? Já dá para tirar essa conclusão. Não ficou muito longe do ataque do Grêmio e do Inter, né, que são os dois primeiros aí da classificação. Então, essa é a primeira impressão que a gente tem do Júnior Rocha. Eu tinha a sensação na minha cabeça, não sei, que ele estava no Ipiranga desde o início do ano passado, né, 2020, mas não, ele chegou realmente pro Gauchão. Então, esse foi o desempenho dele no Gauchão. Vale destacar que, ao contrário do Figueirense, que a gente viu aqui, né, que o time do Catarinense era bem inferior ao time do Brasileirão, o do Ipiranga era ao contrário. Eu analisei isso, né, vendo os times, por exemplo, o Mossoró, meia, que não é aquele Mossoró que foi especulado no Figueirense, foi o líder de assistências do Gauchão inteiro e fez 6 gols. Não sobreviveu, entre aspas, e já foi pro Londrina, então nem chegou a jogar a Série C. O trio de ataque tinha o Cristiano, que ainda está no clube, mas perdeu espaço na Série C, e o Caprini e o Jean Silva, que também foram jogar a Série B. Então foi desmantelado o time. Então o time do Ipiranga, ao contrário do Figueirense, do Jorginho, aí fazendo um paralelo, né, com o nosso atual treinador e nosso antigo treinador, o Ipiranga teve um processo reverso, né? Ele evoluiu ao longo do quesito qualidade do elenco ao longo da temporada. Ainda assim o desempenho manteve-se irregular, né? Analisando a tabela da Série C, o Ipiranga ele fez 32 pontos, o Figueirense fez 29. Mas, né, então tu pensa, foi semelhante, mas vale destacar, né? O time do Ipiranga não teve investimento tão alto quanto o Figueirense, fica claro isso quando a gente vê que o treinador do Ipiranga pede para sair do Ipiranga e vem para o Figueirense, então ele fez mais com menos, na minha opinião. Também foi mais regular, né, Matheus? O Ipiranga sempre estava lá no G4, a gente acompanhou a Série C. O Jorginho venceu aquelas 3 últimas que deram uma melhorada nos números, mas ali a vaca já tinha quase ido pro brejo, deu uma mini esperança ali, mas acabou que o Figueirense ficou em quinto e o Ipiranga ficou em segundo. Aí o Ipiranga, como eu estava analisando, como vem nas redes sociais, de torcedores, assim, até falei com o central do Ipiranga, bateu um desespero, assim, porque para quem não estiver acompanhando, o time de Gaúcho, ele já está 3 anos seguidos fazendo uma campanha muito boa na primeira fase e não conseguindo subir para a Série B quando chega na hora H, né? Então, ali dá para ver um claro nervosismo. Eu via nos lances, assim, eu analisei dos jogos do Ipiranga, uma mudança até de jogar. O time começou aí, sabe quando o time tá desesperado, vai para ataque, não abafa, muita bola aérea, acaba tomando muita bola nas costas, assim. Eu via muito desespero nisso do Ipiranga, aquele medo de vamos falhar de novo na hora H, depois de ter feito tudo certo, né? Mas, no geral, tem essa crítica, então, né, porque o time acabou não subindo, né, ficou em 4º lugar, só ganhou um jogo do quadrangular final do grupo que tinha Tombense, Novo Horizontino e Manaus. Apesar disso, as críticas não são tanto para o Júnior Rocha, até porque ele não é o culpado pelas outras eliminações, né, ele é só o culpado por essa. Então, eu acho que isso é mais uma questão do Ipiranga e não do Júnior Rocha. Eu tenho esperança de que ele seja mais, que ele não falhe na hora H aqui, né, no Figueirense.
ele era criticado um pouco de teimoso ali, né, no fim, por não ter colocado um outro jogador de titular, mas no geral as críticas não iam para ele, assim, iam mais pro clube em geral. Até o time era diferente, assim, no geral, ao Figueirense bem diferente, assim, é uma mudança brusca, na minha opinião, de estilo, porque como que a gente viu o Figueirense esse ano? Sofrendo quando ia pegar, por exemplo, um gramado ruim, né? Como o gramado do Colosso da Lagoa em Erechim. E o Ipiranga é meio ao contrário, na minha opinião, assim, ele se sente confortável nesse território hostil, que é a Série C, então por isso que talvez seja um upgrade nesse sentido, de estar trazendo um treinador que ele não precisa de muita coisa para fazer o jogo dele. O jogo dele no que consiste? Eu vi assim, ele tenta ser ofensivo, mas na minha opinião ele não conseguiu ainda no Ipiranga. Ele se sente mais confortável jogando de forma mais reativa, com o adversário mantendo a posse de bola, porque quando ele é ofensivo, ele acaba deixando os zagueiros muito expostos, né? Ele gosta bastante de, ao contrário do Jorginho, que tinha, por exemplo, o Renan Luiz, que era um lateral bem marcador, eu não vejo isso acontecendo no Júnior Rocha, que ele precisa bastante dos laterais na linha de fundo, né? O Jonathan, que foi o titular durante boa parte da Série C, lateral esquerdo, era bem bom, muito bom jogador até. Esqueci aqui de analisar para onde ele foi, mas ele seria uma boa tentativa de contratação, nem que fosse para a Série C só. Então é um treinador que precisa bastante de laterais que vão ao fundo, assim, mas no geral é aquele negócio, né? Um 4-2-3-1, um ponta driblador que joga com o pé contrário, então um canhoto na direita, um destro na esquerda, assim. Aí vai driblar, vai tentar um chute de longe, tenta bastante na bola aérea ali, mas é um jogo um pouco mais rústico, assim, né? O jogo do Júnior Rocha. E só para finalizar, eu que já falei bastante aqui, né? Espero que tenha ficado claro aí, para quem não entendeu é só voltar também. Vamos falar um pouco, né, Matheus, do desempenho dele na Série C na história, né? Já que a gente falou aqui que temos um treinador com mais lastro do que o Jorginho na Série C, apesar dele ter só 40 anos, e é treinador desde 2013, então a gente vê que ele é um fenômeno no sentido de idade, né? No próprio ano de 2013, ele já começou jogando a Série C pelo Luverdense, né? Que era um novato. Ô Luiz, pode falar, Matheus. É bom que se diga que mesmo que ele tenha pouca idade, ele não é um técnico aposta, né? É um técnico experiente, tem muita experiência na Série C. Assim como a gente falou do Gersinho, quando a gente estava especulando sobre ele, que apesar da pouca idade, não é que nem um Elano, que tem mais ou menos essa idade, mas que era uma aposta completa, né? Um dos primeiros trabalhos. Então, né? E é focado, claramente é um treinador focado assim, vamos trazer um cara que mancha de Série C, assim. E que tem a cara da Série C, de certa forma, nesse jogo mais físico, assim. Ele não teve um bom desempenho em 2019, né? Eu tava concluindo aqui, em 2013 ele sobe com o Luverdense, na primeira participação do Luverdense na história, então é um ótimo desempenho, né? Acima da média. Aí em 2018 ele joga um jogo pelo Santa Cruz e é demitido, um empate com o Náutico, então ele já vinha pressionado pelos resultados anteriores. Em 2019 ele faz uma campanha pífia no Luverdense, uma vitória e 9 empates em 15 jogos, mas aquele time do Luverdense realmente acabou rebaixado com muitas rodadas de antecedência, né? Complicado ali, realmente foi um fora da curva, porque em 2021, como eu falei, ele fez uma campanha boa, né, de G4 o tempo todo e acabou falhando na hora H, né? Então esses foram os desempenhos, foram 4 vezes que ele disputou a Série C, uma a gente nem conta, né? Foi só um jogo pelo Santa Cruz, mas em 2 dá para considerar muito boas, né? Que se o Figueirense tivesse esse desempenho estaria bom, claro, subindo no fim, né? E uma muito ruim pelo Luverdense, e é isso, né? Então a gente tá vendo aí o desempenho dele. Vale destacar também, como eu falei, né, no Santa Cruz ele não foi tão bem, mas ele teve uma campanha razoável ali. A gente sabe que o Santa Cruz também não é um clube que vem tendo um planejamento agradável nos últimos anos, né? Então ele acabou sendo mais uma vítima. E no mesmo ano ele treinou o CRB e teve uma campanha ali meio fraca ali, o time também estava brigando para não cair e acabou não dando certo. Então quando ele tentou um clube do patamar semelhante ao Figueirense no quesito pressão, torcida, ele não deu muito certo, né? Isso que me preocupa. E eu também, como eu disse, né, ele não vejo muita qualidade nele para fazer um jogo ofensivo o tempo todo. Assim, eu vejo que se ele botar o Figueirense para jogar para frente, o time vai acabar muito exposto. Mas os pontos positivos, como eu falei, são a experiência que ele tem na Série C, né? Para mim, ele tem mais a cara da Série C do que o Jorginho. E ele vai dar uma mudada ali, né, no tipo de jogo. A gente vai ver um jogo um pouco menos cadenciado, assim, menos João Paulo, né, o jogador que jogou aqui, mais Denner Pinheiro, vamos dizer assim. Eu acho que o Denner Pinheiro, se ficar, por exemplo, vai ser um jogador que vai agradar ele bastante. E vamos ver aí se vai trazer muito reforço do Ipiranga, se ele vai tentar fazer um Ipiranga 2.0 aqui ou não, se vai ser tudo novo, né, Matheus? Lembrando que o Abel Ribeiro, então, chegou recentemente também, né? Exatamente. O Abel Ribeiro que
Ambos trabalharam no Barra, né? O Abel foi treinador por lá e deu. O Júnior Rocha foi o seu sucessor, então conheceram o mesmo projeto, muito provavelmente se conheceram por ali, né? Tanto que o Abel com certeza participou dessa contratação do Júnior. Então muda, né? O departamento de futebol, que em 2021 começou com Messina e Jorginho, agora tem Abel e Júnior Rocha. Eu acho que tem um upgrade aí, Luiz. São caras que conhecem a Série C. O Abel é um cara que conhece muito bem o mercado e até o futebol catarinense, que é muito importante, né, para buscar bons valores por aí, principalmente para essa disputa de campeonato estadual. Então, chegando o Júnior Rocha, como a gente adiantou, existia uma lista, né, de alguns possíveis treinadores e o Júnior Rocha estava entre eles. Ele saiu do Ipiranga no mesmo dia que o Jorginho saiu do Figueirense. A gente não consegue cravar se foi coincidência ou se desde lá o Júnior já estava negociando com o Figueira, mas fato é que o Júnior Rocha, então, de 40 anos, é o novo treinador da equipe alvinegra. Gostou, torcedor? Deixa aqui o seu comentário, o seu like, o seu dislike, o seu feedback para esse formato com 2 pessoas aqui no nosso Pocket. Deixa a sua opinião também do que você acha que vai ser o Figueirense em 2022 e, claro, compartilhe nas suas redes sociais. Até mais. E, Matheus, só uma coisa antes. Falar que a gente tem que ter paciência mesmo assim, né? Eu falei alguns pontos negativos dele. Eu, sinceramente, assim, quando anunciou o nome, eu pensava uma coisa, depois que eu vi, assim, eu já não sei, eu já não tenho tanta convicção, mas eu continuo achando que não é uma má contratação, assim, né? Como eu falei, tem pontos positivos, pontos negativos. Vai ser diferente, a gente tem que ver, é meio incógnita, na minha opinião. Mas a gente tem que ter muita paciência, porque é muito bom. Quando tu olha pra trás e vê, meu time trocou de técnico 3 vezes no ano, tu vê que tu tá um pouco mais com menos convicção, então quando mantém Sim. O cara, eu acho que o destino tende a ser melhor, assim, então por isso eu prego paciência, mesmo que não seja aquela contratação que o time não vai jogar aquilo tudo. Com certeza, né? Ter um planejamento, mesmo se oscilar no começo, manter aí o treinador e ter paciência e apoiar sempre é o caminho. Valeu, Luiz, valeu, torcedor alvinegro, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.